pessoal, bora para mais um Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por uns trechos de um livro que já chama atenção pelo nome, O Homem Entre Espinhos e Flores, do César Tolme. E olha, o prefácio já adianta, né? É um livro mais para sentir mesmo, do que para ficar analisando com a cabeça. O próprio autor, ele assume essa pegada. Ele fala que os textos são verdades sentidas. E que o livro é um livro vivo, assim, que pode até matar e depois devolver a vida. Forte, né? Tem uma frase dele que resume bem isso. Não me agrado de coisa alguma morna ou superficial. Se for para viver, que seja intensamente. É um convite bem direto ao ponto. Totalmente. E a nossa missão aqui, acho, é justamente tentar navegar nessa intensidade toda, sabe, tentar pensar umas reflexões sobre a condição humana que o Tolme joga ali. E é importante dizer logo de cara, ele mesmo avisa que não é manual, né? Na introdução ele fala, não esperem os 10 passos para alguma coisa. É mais um desafio, talvez, para a gente explorar os labirintos da vida e os nossos próprios labirintos internos, né? Uhum. E um fio condutor bem claro ali nos fragmentos, essa busca por autenticidade, e para ele isso passa por aceitar a nossa própria bagunça interna, sabe? Ele usa umas imagens fortes, né? Fala do Jesus e do Barrabás que moram dentro da gente, o anjo e o demônio ali convivendo. Nossa. O prefácio até comenta que a arte do livro tá nisso, em dar uma forma unificada para essas contradições todas, como se a felicidade, ou sei lá, uma certa paz, viesse de equilibrar esses opostos, não de fingir que um deles não existe. Tá, mas como assim na prática? Aceitar o Barrabás, isso parece complicado, né? Como é que a gente equilibra isso sem virar, sei lá, uma confusão só? É uma ótima pergunta. E ele não dá a receita de bolo, né? Mas a pista, eu acho, tá em encarar essa complexidade de frente, sem fugir. Porque negar esse nosso lado sombra, o nosso Barrabás interno, isso seria justamente a superficialidade que ele tanto critica. Ah, entendi. A autenticidade, para ele, parece que nasce justamente de reconhecer todas as nossas partes, as luminosas e as espinhosas. Talvez o livro vivo seja isso mesmo, algo que provoca, que mexe com a gente a ponto de não dar para ignorar essa complexidade toda. É como se essa tensão interna fosse a matéria-prima para a gente criar a arte de ser quem a gente realmente é, com tudo junto. Faz sentido, não é sobre negar, é sobre integrar. E essa honestidade toda, essa coisa de encarar o Barrabás, isso bate de frente com o que ele critica no mundo, né? Tipo, a superficialidade na religião, nas relações. Exato, bate de frente total. Por exemplo, a crítica que ele faz à religião que fica só no ir ao templo, mas sem o esforço de tornar-se o templo. Uhum. É um chamado para viver a espiritualidade de um jeito real, encarnado. Não só um ritual vazio, sabe? Sim. E o mesmo para as relações. Ele tem uma imagem forte do funeral do amor que acontece quando a ajuda vem cheia de julgamento. Nossa, pesado. Pois é. Porque ali falta empatia de verdade, falta reconhecer o outro por inteiro, com os espinhos e tudo. Falta essa autenticidade na conexão. Total. Parece que, pro Tolme, tanto se conhecer quanto ter relações de verdade exige essa coragem de lidar com o que não é tão bonito, né? Isso tudo soa como um processo, sabe? Não como chegar num lugar final, perfeito. Ele fala dessa ideia de estar sempre se tornando. Com certeza. É aí que entra forte a ideia do devir, de estar sempre virando a ser. Ele até conecta isso com filósofos tipo Kierkegaard num texto chamado Entre Eu e Eu. A ideia central é essa. A gente não está pronto. Somos processo. Constante construção. E o ponto talvez mais provocador é que, para ele, para se encontrar de verdade, muitas vezes a gente precisa ter a coragem de ousar perder-se. Ele explora isso em textos como Em Busca de Si Mesmo, 12 Mares. É aceitar que a vida não vem com um manual, nem com um mapa garantido. É uma exploração, muitas vezes meio caótica mesmo. É libertador e assustador ao mesmo tempo, né?
Exato. Por isso ele valoriza tanto seja original. Não no sentido de ser excêntrico por ser, mas de bancar o próprio caminho, mesmo que isso signifique errar. O erro como parte do processo. E isso, o erro não é um fracasso total a ser evitado a qualquer custo. É parte de se tornar quem você é. É uma visão que pede pra gente largar um pouco a busca por segurança absoluta e abraçar mais a jornada em si. Uau! E também esse mergulho nesses fragmentos do Tolkien é um convite bem direto, né? Para encarar a vida sem filtro, abraçar as complexidades, as nossas belas e perfumadas flores quase sempre espinhosas, como ele mesmo diz lá na introdução. É uma rejeição bem forte da superficialidade. E um chamado para viver o processo, mesmo que seja desafiador pra caramba. Exatamente. E ele fecha a introdução com um desafio que serve bem para nossa reflexão final aqui. Ele convida a gente a caminhar nesse meu jardim com o intuito de ser, em algum dia depois de amanhã, muito mais você. Isso deixa a gente pensando, né? Olhando para o nosso próprio jardim, para o nosso interior,